homem escreveu mais de 400 livros e muito coesos. Duvido muito que um ser humano sem ajuda espiritual conseguiria esse feito. O fato que comprova foi a venda de milhões de livros e ele continua pobre sem receber um centavo pelas vendas. O Chico só tinha a 4ª série, gente. Ele ia ter leitura de poeta português. Como a neurociência estuda pessoas como você? Digo, alguém com uma capacidade cognitiva inferior à de um carrapato. Recentemente eu fiz um vídeo levantando a hipótese da fraude para tentar entender algumas psicografias com muitos detalhes feitas por Chico Xavier, e teve muita gente que ficou chateada com isso por aqui. Chico Xavier acertou cerca de 88% das informações dadas em uma sessão mediúnica, e a impressão que fica é que a ciência está comprovando o espiritismo. A pesquisa que está repercutindo por aí analisou 65 afirmações e 2 poemas psicografados pelo médium mineiro em uma reunião em 1955 que contou com a presença de um líder espírita de Portugal. E o primeiro problema é que os poemas psicografados foram atribuídos a poetas portugueses que já eram conhecidos por Chico Xavier. Isso significa que não podemos descartar a hipótese de que o médium tenha imitado o estilo daqueles poetas ao redigir os poemas, seja de propósito ou de forma inconsciente. Outro problema é que, de acordo com a pesquisa, mais ou menos 70% das afirmações feitas pelo médium provavelmente poderiam ter sido acessadas por ele por vias naturais, por exemplo, conversando com alguém ou lendo livros, jornais e textos espíritas de Portugal. E o interessante é que o espírita português presente naquela reunião admitiu que Chico Xavier lia materiais como esses, o que significa que dessas leituras podem ter saído várias informações corretas sobre pessoas e eventos citados ali. Então, se a gente não pode descartar hipóteses mais simples como criptomnésia ou fraude, que a propósito é compatível com a maior parte dos acertos do médium, por que os pesquisadores preferiram a hipótese da mediunidade? Bora fazer uma analogia aqui. Imagine que 100 objetos estranhos foram avistados numa madrugada de 1955. Se 70% deles foram classificados como fenômenos provavelmente conhecidos e banais, como meteoros, faria sentido concluir que a melhor explicação para essa noite de avistamentos é que fomos visitados por alienígenas? Enfim, enquanto não temos boas evidências de que acontecem visitas alienígenas e comunicações mediúnicas, é melhor abraçarmos explicações baseadas naquilo que a gente conhece sobre o mundo. Ou seja, é mais plausível que estejamos lidando com meteoros, fraudes ou confusões. A propósito, uma análise recente sugere que algumas materializações que aconteceram na casa do Chico Xavier na década de 50 eram fraudulentas, já que os rostos dos espíritos fotografados, de 2 deles, eram idênticos às fotos de 2 modelos vivas que apareceram numa revista internacional masculina naquela época. Para finalizar, eu torço para que os pesquisadores desse estudo tenham razão, porque a hipótese de que continuaremos vivos depois da vida é boa demais, mas devemos cuidar para que a nossa fé, para que os nossos desejos não contaminem a forma como pensamos e fazemos pesquisa científica. Eu trabalhei essa hipótese porque saiu uma pesquisa recentemente de pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora que trabalharam a hipótese da mediunidade, defendendo que Chico Xavier não poderia ter acessado algumas informações naquela época para falar algumas coisas, escrever poemas que escreveu, que seriam psicografados, e eu fiz o meu contraponto. E teve gente que ficou realmente bem bolada, bem chateada, deixaram argumentos para defender Chico Xavier nesse meu vídeo, em posts que eu fiz lá no Instagram também, e eu decidi reagir a alguns desses comentários interessantes que apareceram por aqui. Eu quero só começar dizendo que no vídeo anterior, que inclusive vou deixar aqui embaixo o link para você assistir depois, este vídeo agora é relativamente independente do vídeo de lá de trás, beleza? Mas depois assista ao primeiro vídeo. Eu queria comentar mais uma vez que eu não acusei explicitamente Chico Xavier de ter fraudado psicografias, de ter se envolvido em supostas materializações espirituais falsas. Eu só levantei algumas informações, fiz problematizações para a gente trabalhar a hipótese, a possibilidade
de que ele pode sim ter se envolvido em falcatruas. Então a gente está no terreno das ideias, não foi um ataque a Chico Xavier, tanto quanto os pesquisadores trabalharam uma hipótese num sentido acadêmico. Eu fiz isso naquele vídeo anterior e vou continuar com a mesma pegada neste vídeo aqui, beleza? Meu nome é Daniel Gontijo, sou professor de psicologia, doutor em neurociências e fundador do Instituto Ponto Azul. Se você não está inscrito no canal e gosta destas reflexões sobre religião, se inscreva por aí, deixa o like para apoiar meu trabalho. Quem puder se tornar membro tem um botão aqui embaixo. E se você quiser conhecer os cursos e clubes do livro do Instituto Ponto Azul sobre ciência, filosofia e religião, o link está aí embaixo. Bora começar então pelo comentário do Gabriel. Felizmente, eu não recebi muitos comentários nesse teor aqui, mas alguns chegaram e eu queria só dar uma amostra para vocês. Ó, tenho uma dúvida. Como a neurociência estuda pessoas como você? Digo, alguém com uma capacidade cognitiva inferior à de um carrapato. Como você vive? O que come? Como se relaciona? Aguardo ansiosamente a resposta. Sim, as neurociências ou os neurocientistas estudam pessoas que não têm fé, como eu. E não é por isso que a gente tem uma capacidade cognitiva inferior e coisas do tipo. Aparentemente o Gabriel está com um preconceito aqui, ou tentou me dar uma cutucada, tentou de alguma maneira me incomodar com esse tipo de comentário. Mas ó, Gabriel, a sua resposta é a seguinte: eu não me acho um gênio, tá, cara? Mas eu cheguei longe demais nos meus estudos para ter insegurança sobre a minha inteligência. Então, se a sua intenção era me deixar magoado, chateado, irritado com você, você não conseguiu, tá? Você despertou em mim outros tipos de emoção, que não ficar triste ou com raiva. Não, cara, não deu certo. Comentem aí o que vocês acharam desse comentário do Gabriel, que não foi um argumento, não foi uma defesa a Chico Xavier, concordam? Mas foi a minoria, ainda bem, tá, gente? Então, por isso, já vamos passar aqui para o próximo comentário, que é o do Léo. O fato que comprova a mediunidade de Chico Xavier foi a venda de milhões de livros e ele continuar pobre sem receber um centavo pelas vendas. Outro fato foi a escrita de psicografias em outros idiomas que ele nem sequer sabia o idioma. Eu já fiz um vídeo com o Thiago Gasparino, se não me falha a memória, aqui no canal sobre uma psicografia em que ele teria escrito em italiano, se não me falha a memória. E houve vários problemas nessa psicografia, vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser assistir depois. Mas, Léo, eu vou me focar um pouquinho mais na primeira parte desse seu comentário, tá? O fato que comprova foi a venda de milhões de livros e ele continuar pobre sem receber um centavo pelas vendas. Realmente isso é frisado por muitos espíritas e pessoas que aparecem defendendo Chico Xavier. Daniel, por que você coloca em questão a sua honestidade se ele não lucrava com isso? É meio incoerente, não faz sentido. O erro é partir do pressuposto que as pessoas só enganam para ganhar dinheiro. Não é assim, gente. As pessoas ganham muitas coisas além do dinheiro ou no lugar de dinheiro que podem, essas coisas, justificar comportamentos desonestos, fraudulentos e assim por diante. Lembrando que estamos trabalhando a hipótese da fraude, tá? Estamos no terreno aqui da especulação, beleza? Por exemplo, acesso a mulheres, experiências, não só mulheres, é claro, né? Homens também, mas contato sexual pode ser um tipo de consequência que reforça, que motiva o comportamento de certos gurus, de certos líderes religiosos, de chamar atenção, de ter essa aura de uma pessoa espiritualmente evoluída, para ter esse seu séquito e ter esse tipo de acesso. Isso eu sei que beira algo muito asqueroso, gente, e muitos devem estar se lembrando, inclusive, de pessoas na Igreja Católica, nas Testemunhas de Jeová, que fizeram coisas horríveis com criança nesse setor aí. Então a gente sabe que existem abusos acontecendo em religiões que não são motivados por dinheiro.
líderes religiosos podem ser motivados por outras coisas que não dinheiro. Inclusive João de Deus, que foi condenado pela justiça por ter feito o que fez com várias mulheres. Então isso é só um exemplo, eu sei que pesado, assim, ruim de se imaginar, do que pode estar por trás da manipulação de certas falcatruas e performances, do espetáculo, enfim, que alguns líderes religiosos proporcionam. Estou dizendo que foi essa a motivação de Chico Xavier? Não estou fazendo essa afirmação, mas eu quero ilustrar para vocês que não dá para resumir as coisas a dinheiro. Pode haver outras coisas. E no caso do Chico, Daniel, o que sobra então? Ele tinha uma vida tão humilde, não se casou, a gente não sabe de relacionamentos dele nem nada. Uma possibilidade, uma hipótese, é a fama. As pessoas fazem muito por status, por serem reconhecidas, por serem, entre aspas, santificadas. Padre Pio, por exemplo, muito famoso na Igreja Católica, no Livro dos Milagres, do Carlos Orsi, existem documentos sugerindo que o Padre Pio comprou um composto químico, me foge agora da memória qual seria esse composto, para fingir que estavam aparecendo feridas nas suas mãos, que seriam as chagas de Cristo. Os ferimentos por conta de sua crucificação. Uma farmacêutica denunciou, fez um depoimento, não sei qual é a palavra aqui, uma acusação ao Vaticano de que ela vendeu em sigilo esse composto químico para o Padre Pio, que explica muito melhor o aparecimento daquelas feridas do que um milagre de Jesus de Nazaré. Inclusive, a própria igreja nunca reconheceu oficialmente as chagas do Padre Pio. Outras coisas foram reconhecidas, o que justificou a sua beatificação, sua santificação posteriormente. Então nós temos pessoas, às vezes querendo status, fama, algum tipo de reconhecimento, fazendo coisas desonestas. A melhor explicação disponível que a gente tem, ainda mais a partir dessa denúncia, é que Padre Pio tenha feito falcatrua, feito coisa errada. Ainda que ele pudesse ter a sua fé. Isso aqui é muito interessante também. Uma pessoa, e no livro do Peter Lamont, Crenças Extraordinárias, isso é abordado. Às vezes, o vidente, o médium, o paranormal, o líder religioso, de forma geral, pode recorrer a truques, a comportamentos desonestos para poder fortalecer a fé daqueles que o seguem. Então, o líder religioso, às vezes, pode estar simplesmente pensando que é para um bem maior. Eu vou fazer isso aqui, essa fraude, vou ser desonesto aqui, mas isso vai fortalecer a comunidade espiritualmente, vai levar as pessoas para mais perto de Deus. Olha só, não sei qual foi o contexto em que Chico Xavier disse isso, mas tem uma frase dele, inclusive, bem suspeita, que é mais ou menos assim: é pior uma verdade que fere do que uma mentira que consola. Mais ou menos isso, tá, gente? Estou parafraseando, se eu encontrar essa frase certinho, eu vou colocar por aí. Não sei se esse seria o contexto em que ele a proferiu. Será que tinha a ver com algumas coisas assim? Eu levei no outro vídeo, inclusive, algumas acusações contra o Chico Xavier. O Valdo Vieira levantou muitas suspeitas sobre perfumes ou cheiros gostosos que havia em algumas sessões de Chico Xavier, como se fosse um espírito manifestando a sua presença por meio dessa materialização odorífica, não sei como é que se diz. A hora que eu fui fechar a porta do armário, eu vi um saco cheio de prato. Eu falei assim, o que é isso? Aí fui olhar, aquela coisa cheia de rosa, que ele usava os perfumes que eram comprados na Viário de Ouro, em São Paulo. O perfume era de rosa. Rosa era o perfume dessa ex-enfermeira da guerra, que era a Sheila, a irmã Sheila, como eles chamavam. Agora, o que se passa? Existe um pequeno objeto que coloca perfume dentro, você aperta assim, aquilo usava na hora. Tudo indica que é o que ele usava lá na história. Examinei tudo, tipo detetive, caladinho em casa, vendo o que é que se passava. E chamei de lá, depois que eu verifiquei tudo. Aí o Chico, na minha frente, começou a chorar.
Você acha que eu não quero fazer você chorar. A única coisa então que eu te peço é o seguinte: a minha intenção não é essa. Eu nunca mais vou fazer advertência nenhuma, nem combinar com você qualquer coisa aqui. Mas tem uma coisa: eu nunca vou participar dessa sessão. Você pode fazer o que você quiser, nessas eu não entro. Valdo Vieira já levantou algumas questões bem estranhas a respeito de Chico Xavier, ou controversas, assim, os espíritas ficam chateados. E eu coloquei um vídeo no outro vídeo, um cortezinho, em que ele fala sobre médiums no interior de Minas. Ele mencionou Chico Xavier ali meio de relance e tudo, que receberiam informações sobre quem visitaria o centro espírita, com o apelido, com o nome de não sei quem, para poder forjar, confeccionar psicografias de forma assim muito uau, cheias de detalhes, sugestivas de que de fato houve um contato espiritual por ali. A dona Célia do Carmo, lá no Rio de Janeiro, ela atendia milhares de mães, eu já vi algumas dessas reuniões, a maioria delas perderam os filhos. Todos aqueles casos, mais ou menos, seriam esse caso, que as mulheres ficam querendo receber mensagem. Não, saber não é como todo está, caso, mas uma é. boa parte deles. A mesma coisa é aquelas mensagens que o Chico recebia. Você sabe Pra que essas saber mensagens da psicografadas pergunta, da pessoa que morreu aqui, eles mandam uma carta com os detalhes para a pessoa colocar na mensagem psicografada, né? Tem médico que ainda está recebendo essa mensagem até hoje. Então eles mandavam, ó, o apelido dele é esse, a tia que ele gosta é essa, a madrinha dele, a Dindinha, é a fulana, ela mora assim, assim. Mas mandavam essas cartas com tudo já mastigado para você colocar. Tudo é carta marcada, jogo de carta marcada. Lá em Uberaba, na minha época, o Chico não recebia essas mensagens. Por que eu não recebia? Porque eu falei com ele, olha, se tiver isso, eu caio fora já. Se você aguentar um tempo, eu sigo as coisas para melhorar a sua vida aqui e todo o trabalho. Tinha várias coisas. Outra coisa, você nunca viu daquelas reuniões que fazia de efeito físico, não aparecia. Que era uma fajuta. Não estou aqui dizendo que Valdo Vieira não possa também mentir, exagerar algumas coisas. O pessoal, inclusive, pegou no meu pé por conta disso, aproveitando o ensejo aqui, desqualificando esses relatos de Valdo Vieira. Bom, não sou eu que vou julgar aqui, cada um faça a sua análise, a sua interpretação. Eu estou só reunindo informações, alegações, para mostrar que a história de Chico Xavier não é tão límpida, transparente e isenta de controvérsias como algumas pessoas colocam por aí. E eu queria só finalizar esse trecho aqui mencionando que, por exemplo, João de Deus, médium que foi acusado e condenado por conta de crimes sexuais e de outras naturezas, ele tinha também alguns tipos de ação voluntárias. Olha só, gente, ele tinha a sua casa da sopa, onde, se não me falha a memória, eu até vi uma reportagem aqui fazendo menção a algumas coisas que aconteciam lá, que ó, segundo Lobo, além das curas e aconselhamentos espirituais, que eram gratuitos, se não me falha a memória, né, eu acho que ele não cobrava por isso, a Casa Dom Inácio de Loyola se dedica também ao trabalho social, mantém a chamada Casa da Sopa, onde, além de refeições aos mais pobres, necessitados, oferece atendimento odontológico e outros serviços à população carente, doando material escolar e alimentos. Então está aqui no Agência Brasil. Essa matéria tem muito tempo, acho que foi logo depois das acusações, em 2018. Beleza? Estou trazendo esse exemplo aqui, por quê? Qual é a relevância disso? Uma pessoa pode fazer muitas coisas boas, caridade, doação do seu dinheiro, não enriquecer e ainda assim fazer coisa errada. Uma coisa não exclui a outra, entende, gente? Então, é só para mostrar para vocês que é possível, embora não esteja afirmando categoricamente, mas é possível que Chico Xavier tenha feito coisas erradas e, paralelamente, muitas coisas bonitas, muitas coisas boas, e tivesse uma fé legítima. Aí eu falo assim, mas meu filho, eu não posso desencorajar essas pessoas, todas elas confiam, isso aí ajuda tanta gente com a situação toda para assistir. Você é autêntico nessa sua psicografia, nas coisas que nós recebemos, né, pastor? Não precisa disso. As consciências são muito avançadas, esses espíritos encarnados são bons, eles são bem intencionados, mas eu não preciso estar fazendo para ajudar sujeira nessa história.
Aqui é uma farsa nesse negócio. Eu falei assim, não, mas esse povo, eu não consigo viver sem esse processo. Aí eu falei assim, então, ó, você segue, nessa eu não estou. Mas temos casos e mais casos para mostrar que as coisas podem conviver. A desonestidade com a honestidade, ou com uma fé legítima, com propósitos maiores que às vezes podem até justificar meios sombrios para alcançar esses propósitos maiores. O que se passa? O Mateus era o Chico Xavier com esse processo de mistificação a respeito, porque ele queria ajudar os outros. A intenção dele era boa, mas não tinha discernimento nenhum, é aquilo que nós estamos falando. A Flávia também deixou um comentário aqui que eu acho muito interessante. Esse tema aqui é muito legal. O Chico só tinha a 4ª série, gente. Ele ia ter leitura de poeta português. Ô, Flávia, sim, ele poderia ter esse tipo de leitura. Como, na verdade, temos evidências abundantes de que tinha. Nesse livro aqui, ó, Chico Xavier, um herói brasileiro no universo da edição popular da Magali Fernandes, acho que ela é jornalista, a gente encontra fotos de um caderno de Chico Xavier da sua adolescência. Chico Xavier, então, adolescente, com seus, não me lembro, tá? 13, 14, 15 anos, lia e colecionava poemas de poetas brasileiros e poetas também portugueses. E nesse caderno aqui, sabe de quem que a gente encontra? Eu não sei se eu vou achar rápido aqui agora. Se eu não achar, eu coloco na tela para vocês depois. Sabe de quem que a gente encontra poemas aqui? Justamente dos 2 poetas portugueses que ele teria psicografado em 1950 e poucos, quando ele recebeu o seu amigo de Portugal, líder de um centro espírita. Ele psicografou então 2 poemas desses poetas portugueses, que eu não vou encontrar agora facilmente, vou colocar na tela depois para vocês, que aqui na sua adolescência ele já lia, Flávia. Então é muito legal quando a gente tem essas coisas documentadas para poder mostrar que o que parece incrível à primeira vista, quando a gente investiga um pouquinho, se a gente tem informações à disposição, se a gente tem disposição, inclusive, para investigar, para ir atrás, a gente pode acabar encontrando coisas que desafiam essas interpretações um pouco mais espalhafatosas, extraordinárias, incríveis, como muitas vezes gostaríamos. Então é isso, aqui tem vários poemas de brasileiros e portugueses com os quais Chico Xavier já tinha acesso na sua adolescência. Beleza? Então é isso, Flávia, temos provas de que ele, já novinho, nutria muito interesse pelos livros, pelas poesias, não só de poetas brasileiros, como também gringos. E de onde pode ter saído, então, aquelas 2 poesias que ele escreveu, que seriam psicografadas? Não dá para descartar que ele tenha se baseado no que ele aprendeu com esses 2 poetas, fingindo ser esses poetas se manifestando, ou, quem sabe, entrou num automatismo, num transe mediúnico, vivenciando o que é chamado de criptomnésia, que seria uma lembrança. Ele se baseou no que ele se lembrava desses autores, no estilo de escrita deles, mesmo sem ter intenção de enganar. É uma hipótese levantada pelos pesquisadores naquele artigo. Também, ainda que no meu vídeo anterior eu coloquei muito mais ênfase, porque eu acho que há mais indícios de que houve fraude do que de que houve criptomnésia. Beleza? Então tá aí, Flávia, a sua resposta. E a Amanda, inclusive, fez um comentário muito legal, ó. Tô vendo comentários sobre os livros de Chico Xavier. É importante salientar que, apesar da baixa escolaridade, ensino fundamental ou primário, ele era escrevente datilógrafo do Ministério da Agricultura durante 32 anos. Cargo esse que exigia excelente escrita e, na época, termos bem rebuscados. Então, Chico trabalhava com escrita, ele era exigido ser um bom escrivão. E nesse contexto ainda, a Isa comentou o seguinte: eu entendo esses questionamentos e temos que ter mesmo, pois a fé tem que ser raciocinada. E não essa fé cega que temos hoje em dia.
Aí ela depois deixa o seu porém. O homem escreveu mais de 400 livros e muito coesos. Duvido muito que um ser humano sem ajuda espiritual conseguiria esse feito. Eu vou te mostrar, Isa, o que a gente tem. Depois dê uma googada aí para buscar, ou vai lá numa inteligência artificial. Eu fui no Gemini e perguntei quais são os autores mais prolíficos, mais produtivos que a gente tem vivos e mortos. E olha só o que a inteligência artificial me retornou. A gente tem aqui, por exemplo, o Ryoki Inoue, ou Inoue, que eu acho que inclusive é brasileiro, né? Eu acho que ele é brasileiro. Exato, ó. O brasileiro detém o recorde, ou recorde, de escritor vivo mais prolífico. Ele já declarou que seu processo de escrita é quase uma meditação budista, focada na concentração total. Então o espírito ele não é. Ele está até evocando aqui a religião para poder facilitar a nossa compreensão de como ele faz as coisas, ou explicar como ele tem essa facilidade para escrever. Mas ele já publicou mais de 1.100 livros. Olha isso. Então ele é budista e brasileiro. E está vivo, vai aumentar o marco ainda. Tem outro que é o Ron Hubbard, que escreveu 1.084 obras, americano, que é da cientologia. Corintelado, se não me falha a memória, tá aqui, é da Espanha, e escreveu mais de 4.000 livros. Olha isso. Católica, já falecida. Bárbara Cartland, 723, cristã do Reino Unido. Isaac Asimov, ó, temos também a galera da divulgação científica aparecendo aqui. Escreveu mais de 500 obras e era ateu, ó. E agora? A que Deus ou a que espíritos o ateu recorria para escrever mais do que Chico Xavier? Olha só, o ateu bateu a marca do Chico. E agora? Como é que a gente lida com isso aí, Isa? E a Stine escreveu mais de 450 livros, é judia, ou era, ou ele, né? Tá, R.L. Stine, não sei se é homem ou mulher. Charles Hamilton escreveu mais de 1.200 livros do Reino Unido anglicano. E o Stephen King, que está vivo, super famoso, americano, escreveu mais de 65 livros, cristão, e eu acho que ele escreveu mais de 200 contos também, além desses 65 livros. Então, isso aqui é uma amostra de que não é preciso ser espírita, ter uma mediunidade aflorada, nem nada disso para explicar ou para entender como algumas pessoas são muito produtivas. É possível, Isa, que isso aconteça. Não precisamos recorrer a uma hipótese sobrenatural, mediúnica, para entender como alguns autores são tão produtivos assim, beleza? Espero que você se convença a partir desses dados que eu trouxe só para ilustrar como tudo isso é possível. Eu quase me esqueci, inclusive, que sobre essa hipótese de que o Chico era pouco alfabetizado, não tinha assim tanto repertório intelectual, como explicar, se não pela mediunidade, toda a sua obra, as coisas incríveis que ele escrevia. Esse autor aqui, John Harley, um dos biógrafos do Chico Xavier, nesse livro O Voo da Garça, eu não completei a leitura, devo ter lido a metade mais ou menos. Ele fez alguns comentários sobre isso, olha só, um espírita refutando certos espíritas ou problematizando essa ideia que algumas pessoas colocaram aqui no canal. Olha só, investigando as produções biográficas sobre Chico Xavier, observo que muitos companheiros espiritistas procuraram destacar exageradamente uma suposta ignorância, sobretudo pelo fato de o Chico não ter uma formação acadêmica adequada, talvez com a intenção de dar mais autenticidade ao fenômeno mediúnico que ao fenômeno humano. Há muitos anos, nas entrelinhas do movimento espírita, principalmente em nossa região, circulava um conceito equivocado de que, quanto mais ignorante o médium, mais autêntico o fenômeno. Entretanto, nos dias de hoje, essa é uma afirmação que carece de sustentação, pois, para ser o grande médium que Chico foi, era preciso, primeiro, ser um grande homem. Então, o Harley está comentando aqui que é um exagero isso de falar que o Chico era
ignorante, que não é possível explicar. É claro que ele endossa, ele tá vivo ainda, o Harley, a mediunidade do Chico e tal, mas ele critica esse tipo de argumento de que Chico não tinha grandes faculdades intelectuais. Ele traz, inclusive, aqui um repórter, depois de ter entrevistado um médico que conheceu Chico Xavier e o avaliou na escola, disse o seguinte aqui, ó, o repórter comentando, ó, relembra a seguir o doutor Ottoni, que seria o médico entrevistado, ter sido um dos examinadores dos terceiro e quarto anos do grupo escolar, ao tempo em que ali Chico Xavier estudava. Teve assim a ocasião de examinar o rapaz, Chico, e conhecer um pouco de suas possibilidades intelectuais, que afirma serem grandes, a inteligência muito lúcida, superior à normal, excelente memória, grande poder de assimilação e presença de espírito. Apenas a instrução ficou em nível baixo, ou seja, a escolaridade do Chico, em relação àquelas faculdades. Então veja aqui um comentário de que Chico era cognitivamente muito capaz, tendo uma inteligência nessa avaliação aqui do médico até acima do normal. Ainda que em outro momento aqui, para ser transparente, honesto com vocês, o médium, nem médico nem médium, né? O médico tenha sugerido que acreditava na mediunidade do Chico, porque ele teve uma produção fantástica, extraordinária. Ele chega a comentar isso, mas não deixou aqui nas palavras do repórter, por exemplo, de comentar como era grande a inteligência do homem, Chico Xavier. E logo no parágrafo abaixo, eu já finalizo aqui essa parte de leitura, mas só para mostrar para vocês que tem na literatura espírita esse tipo de contraponto, de problematização, de que Chico era assim, ignorante e tal, papapá. Chico Xavier permaneceu, agora já é o próprio autor aqui, Harley, por 5 anos no grupo escolar, mas em 1931, quando ele estava então com 20, 21 anos, uma professora de formação católica chamada Zenith Bahia, mais conhecida como Neném Bahia, observando o interesse cada vez mais crescente de Chico Xavier pelos livros, propôs auxiliá-lo no entendimento da língua portuguesa durante 3 meses em sua própria residência, o que reforça a tese de que, mesmo sendo médium de excelentes faculdades mediúnicas, isso não significou que ele não devesse buscar recursos para ampliar seus conhecimentos. Então Chico já era um grande leitor desde a sua adolescência, escrevia poemas, e tem exemplos e exemplos de poemas do Chico por aqui, ó, de quando ele era jovem, tipo o poema O Sino, e escrevia bem mesmo, gente, adolescente, que mandando ver, tá? Por exemplo, quando ruges feroz em meio das tormentas, sustentas lutas mil, batalhas incruentas, e eu sinto-me irmanado à tua dor sombria. Vocabulário rebuscado do jovem Chico. Porque minha alma, assim, é um mar todo revolto. Meu triste coração é um pobre batel solto, sem norte a navegar pela maré bravia. E por aí vai. Ele tinha um vocabulário muito bom, gente. Ele escrevia bem e isso aqui antes, pelo que eu estou entendendo aqui, tem texto dele na época de jovem, antes de se destacar, de aparecer no cenário espírita como um grande escritor, como alguém que fez psicografias de poemas e assim por diante. Inclusive, como eu comentei no outro vídeo, a primeira produção do Chico foi um livro de poemas onde já constavam textos atribuídos, versos atribuídos àqueles 2 poetas portugueses que ele veio a psicografar novamente na década de 50. Então as coisas se ligam. Ele já conhecia os poetas, ele já gostava de poesia, já acompanhava tudo, adorava a língua portuguesa, estudou. Não é como se ele não tivesse interesse pela língua portuguesa, se ele não tivesse uma inclinação intelectual, não é como se ele não tivesse, inclusive, desenvolvido ainda mais suas capacidades no seu ofício, como escrivão. As pessoas, às vezes, não olham para o todo, vão pegando ali parcelinhas de informações, aparentemente para proteger a ideia de que Chico Xavier, toda a sua obra foi genuinamente psicografada. Se você quer ter um olhar um pouquinho mais crítico sobre o tema, um pouco mais pés no chão, você tem que considerar toda essa trajetória do Chico, desde a sua juventude, seus interesses,
o que ele estudou por fora, como ele lia muitos livros. Tem foto do Chico Xavier na sua casa, com pilhas de livros, onde ele inclusive transcrevia alguns trechos que ele gostava desses livros. Era um cara indubitavelmente conectado com a poesia, com a literatura espírita, acompanhando publicações de Portugal. Então, não dá para desqualificar esse tipo de hipótese com esse tipo de argumento. Nassograton, não sei se é assim que se pronuncia, né? Aqui, ó, teve também gente chateada comigo, aparentemente cética, gente ateia. Eu recebo às vezes, gente, críticas de ateus, de céticos também, ó. E pode ser o caso de Nassograton aqui. Mano, que papo furado isso de eu torço para que seja verdade. Porque no vídeo eu comentei isso, que eu gostaria que depois da morte eu fosse surpreendido com a vida eterna, com uma continuidade da minha consciência, com a reencarnação. É claro que eu gostaria. Não vou dizer é claro, porque eu sei que tem ateus como Pirula que não tem essa vontade, mas outros sim, como Carlos Ruas, que já veio ao canal também. Então eu torço mesmo para estar enganado, mas todas as evidências e os argumentos com que entrei em contato até agora me levam à conclusão de que não temos boas razões para acreditar na sobrevivência da consciência. E aí ele diz que eu sei que é fraude. Pegou leve demais em toda a explicação aí. Você ser muito bonzinho nas explicações. Não é ser bonzinho, é ter uma boa advogada que me orienta. E é também ter honestidade intelectual, que eu não posso cravar com toda certeza que Chico Xavier, sei lá, não acreditava na sua mediunidade. Ele pode ter acreditado, ele podia ter a sua fé sincera. Ele pode ter feito muitas coisas boas e ter um propósito espiritual maior para justificar algumas escorregadas que ele deu. Essa é uma hipótese com que eu trabalho. É possível que ele tenha tido um lado muito humano, muito bondoso mesmo, uma fé legítima, sincera, mas de vez em quando deu uma escorregada. Eu trabalho com essa hipótese. Então não é sobre ser bonzinho, é sobre ser honesto intelectualmente e também ter cuidados jurídicos. Então é sobre isso. Um abraço, Robin. Obrigado demais pelo apoio de sempre aí. Landimento, e aqui a gente começa a finalizar. Olha só, teve espíritas que não ficaram chateados, que deixaram comentários positivos aqui. Tipo Landim Neto. Landim Neto. Que bom ser espírita e não ter a fé abalada por este vídeo, e sim consolidada mais ainda. Somos a religião dos questionadores. Nascemos de um livro de perguntas, o Livro dos Espíritos. Obrigado pelas reflexões. Landim, que legal, cara. Que legal que você não leva para o coração, para o lado pessoal. É sobre isso. Não foi o Allan Kardec que comentou que é melhor negarmos 99 verdades do que aceitarmos uma falsidade? Eu sigo, e a pessoa aí precisa de ouvir é isso, que Allan Kardec falou mais ou menos uma sentença da seguinte maneira: é melhor, o ideal é a pessoa rejeitar 99 verdades a aceitar uma mentira. Isso é para mim, isso aí me ensinado nas aulas de moral cristã, no catecismo espírita. Eu nunca pude esquecer, era isso que eu sempre lembro. Então, eu sempre tive a verdadeira antipatia pelo preceito da mentiraria. Então, eu sempre combati isso. Agora, o que se passa? Então, ele trouxe esse espírito questionador cético ali no nascimento da religião espírita. Que legal, cara. E é bom ver que existem espíritas que carregam esse espírito questionador, cético, essa abertura para mudar de ideia. Até porque Allan Kardec já deixou essa mensagem por aí também, não é? Se um dia a ciência refutar o espiritismo, fiquemos com a ciência. Fica a dica. E para finalizar, Dupin comentou o seguinte: obrigado pelo vídeo, Daniel. Sou espírita e acredito que trabalhos como o seu são fundamentais para o esclarecimento da doutrina codificada por Kardec. O Espiritismo defende que cada indivíduo analise o teor das mensagens psicografadas e racionalmente pondere a veracidade delas. Seu trabalho não é um ataque ao Espiritismo, mas a aplicação de um método que deve ser realizado por todos os espíritas. E para finalizar, o Felipe fez uma provocação lá no vídeo, ó.
O negócio, então, é a gente comprar o seu curso, né, professor? Parabéns! Ô, Felipe, não é sobre comprar o meu curso. Naquela época ali, que eu acho que deve ter uns 10 dias que eu soltei o vídeo, eu realmente estava lançando o curso Pense como Filósofo, joia pra caramba, estava super animado, e eu sempre faço divulgações de cursos lá do Instituto Ponto Azul por aqui, mas eu falo sobre religião aqui no canal, sobre líderes religiosos controversos, mesmo antes de eu ter o meu instituto, mesmo antes de eu vender cursos, mesmo antes de eu trabalhar com o Clube do Livro. Inclusive, ó, Felipe, fica aí o convite para você. Agora em maio a gente vai começar um novo Clube do Livro, lá no Clube Existencial, em que a gente seleciona obras interessantes de autores que têm muito a contribuir para essas grandes questões existenciais. A gente vai ler e discutir aos sábados, 15 horas, o livro Sentir e Saber, As Origens da Consciência, do neurocientista Antônio Damasio. Inclusive, ó, português, mais um autor português sendo citado neste vídeo, mas agora não os poetas, tá? Mas um neurocientista. O Damasio, diferentemente de autores espíritas, sustenta que o cérebro produz a nossa consciência. A nossa consciência não seria espiritual, ela não seria independente da matéria, ela não estaria como que encarnada no nosso corpo. Ela seria um produto da atividade de bilhões de neurônios que a gente carrega. E o Antônio Damasio reúne evidências científicas para defender esse ponto neste livro aqui, Sentir e Saber. Como o nosso cérebro, então, fundamenta a sensação de sermos um euzinho aqui dentro, experienciando a nossa existência. Quais são as evidências científicas de que nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sonhos, imaginação, nossas decisões, tudo isto é produto da atividade elétrica de bilhões de neurônios. É um livro curto, tá? A gente vai gastar menos de 2 meses, provavelmente, para lê-lo. Deve ser o quê? Uns 6 encontros, alguma coisa assim. Então, para quem quer desenvolver o hábito de leitura e ainda aumentar seu repertório sobre neurociências, psicologia, tem um pouquinho de inteligência artificial aqui também, porque essa discussão acaba desaguando na questão sobre se um dia as máquinas terão consciência também. E se tiverem? E aí? Um espírito encarnou na máquina ou finalmente teremos uma evidência de que não é preciso ter um espírito para se tornar um ente consciente? Ó, fica aí a provocação. Bora ler com a gente, o link está aqui embaixo. Felipe, você está mais do que convidado a participar conosco da leitura e discussão do livro Sentir e Saber. O link tá aí, gente. Bora junto. E mais uma vez agradeço a todos que deixaram suas provocações, seus questionamentos por aqui, de forma educada, tirando o primeiro lá, que foi um pouquinho mais rude com as palavras, mas todo mundo argumentando. É legal isso, gente, é ter o debate público, dentro ou fora da academia, da universidade, aqui ou no nosso cotidiano, no dia a dia, de forma saudável, sem levarmos para o lado pessoal, porque essas questões são legais demais e é sempre bom encontrar espaços para discutir ciência, filosofia e religião. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Se você quer desenvolver seu pensamento crítico e se conectar com quem valoriza o conhecimento, torne-se assinante, membro do Instituto Ponto Azul. Quem é assinante, acessa todos os nossos cursos de ciência, filosofia e religião e o Clube Existencial, tá incluído lá. Eu acho que tá R$ 497 a anuidade. Pagou uma vez, acessou tudo. São mais ou menos 300 horas já de muito conhecimento que você paga uma vez para acessar por um ano inteiro. Ou divide aí em 12 vezes de R$ 49,90, se não me falha a memória. Mas se você quer começar devagarinho, ó, só ali no Clube Existencial, R$ 27 por mês. O link tá aí embaixo. Valeu, gente. Um abraço. Nos vemos em breve, então. Tchau, tchau.